de um verdadeiro trabalhador de um homem desprendido de seus interesses próprios. O Senhor estava desempenhando a missão que de Deus ele recebeu, e ele sabia perfeitamente disso, que não podia apresentar-se diante de Deus somente com aquilo que ele recebeu, porque o que ele recebeu ele teria que produzir. E ele estava pregando, ele estava fazendo o trabalho, e ele volta para os discípulos e disse assim: a seara é grande. A primeira visão que o Senhor Jesus nos ensina, a primeira coisa que o Senhor nos ensina, é uma consciência. Alguém fala assim: não está tendo lugar. Irmão, o Senhor Jesus diz que a seara é grande. Esse é o primeiro problema, a seara ser grande. O segundo problema é que os trabalhadores são poucos. E na obra de Deus não cabe marajá. Na obra de Deus não cabe o sanguessuga. Na obra de Deus só cabe quem trabalha. Só tem lugar para quem trabalha. Quem Deus chama, o Senhor cuida. A obra do Senhor não é cabide de emprego. Ela é para homens e mulheres, vocacionado pelo poder de Deus. Se Deus chama, Deus cuida. Uma certa vez o Senhor Jesus estava passando pela praia e ele viu uns pescadores e ele chamou eles, lá em Mateus capítulo 3 fala sobre isso, chamou eles e disse: vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles largaram tudo e seguiram o Senhor. Que poder ele tinha na palavra, né? Falar acho que é fácil, mas os largaram os barcos e seguiram o Senhor. E Pedro lá mais adiante disse assim: mestre, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? Ele disse: aquele que deixar tudo por minha causa, receberá 100 vezes mais aqui e ainda a vida eterna. Então vocês observam o tanto que a obra de Deus ela é lucrativa. O lucro com Deus é 100%, mas é para quem ele chama. Mais adiante um pouco, um rapaz falou assim: mestre, eu te seguirei para onde o senhor for. Ele disse: você é que sabe. As aves do céu têm ninho, a raposa tem covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Como é que pode associar essas duas coisas? Para um, ele oferece o céu e as estrelas, 100 vezes mais e ainda a vida eterna. E para o outro, nem cama para dormir? Como é que pode entender isso? Aonde está o segredo? O segredo está na chamada. O segredo está aí, entre o chamado e o oferecido. Irmão, um homem na direção de Deus, dizendo como meu pai dizia, né? Ele faz um desbronco tremendo, irmão, ele na direção de Deus, porque Deus vai com ele. Deus vai, a seara ela é grande e Deus tem necessidade. Agora o Senhor Jesus fala também imediatamente da necessidade. Qual é a necessidade da obra? Trabalhadores. Precisa de homens vocacionados. Precisa de mulheres vocacionadas. Passe o que passar, mas Deus nos chamou e nós vamos honrar essa chamada que Deus fez para nós. Porque tem hora que as pessoas pensam que a igreja, a obra do Senhor, ela é como uma empresa. A igreja não é empresa, a igreja é um corpo. E a gente às vezes, irmão, gasta tanta coisa com esse corpo nosso, não é? A gente investe tanto nesse corpo nosso, e o Senhor Jesus faz tanto investimento. A primeira coisa que Jesus dá para quem ele chama-se visão. Passa a ver como ele vê. A seara é grande? É. Os trabalhadores são poucos. E esse pouco continua até hoje. Se você for prestar atenção, em volta de você tem alguém clamando pela palavra poderosa de Deus. Se você for prestar atenção, oportunidade você tem de falar a palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus ensina que era pouco, aí ele vem trazendo a solução para nós. Ainda bem que o Senhor Jesus detecta o problema e aponta a solução.
Qual que é a solução que ele apontou? A seara é grande? É. Então vocês vão rogar ao Pai. Quem que vai rogar ao Pai? Os poucos trabalhadores que tem. A gente vive orando: Senhor, tem misericórdia, levanta homens fiéis. Senhor, tem misericórdia, levanta homens vocacionados. Por exemplo, o pastor Rainer acabou de falar aqui, nós precisamos, mas tem hora, irmão, que é tão difícil. Alguém diz assim: por que o pastor não me envia? Irmão, mas não é mandar para emprego não, irmão. Eu já tenho curso de teologia, eu já fiz até o... como é que chama? Doutor em divindade, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Irmão, você pode fazer tudo isso, você pode ter uma papelaria na sua casa, mas se Deus não te chamar, não vai virar nada. O problema, o negócio com Deus é homens vocacionados, homens chamados, aquele que não arreda. Você pode não ter curso nenhum, você pode não ter instrução nenhuma, mas se Deus te chamou, Ele vai com você. E o Senhor Jesus disse: olha, não é por causa da necessidade que vocês estão pegando homens a laço por aí, não. O que aparece eu pego. Não, Senhor. Tem necessidade? Tem. Como que vai resolver isso? O Senhor Jesus disse: vocês vão para a oração. Vocês vão orar. Porque o chamado, pastor Rainer, só Deus conhece. Só Deus sabe. O chamado não tem estrela na testa. O homem que Deus escolheu, às vezes é um que nós nem imagina. Às vezes é um que a gente fala: fulano, é esse que Deus escolheu. Mas, Senhor, você foi escolher esse homem que perseguiu a igreja, que fez isso com a igreja, que maltratou a igreja. O Senhor escolheu, ele escolhi. Vai lá, Ananias, ele é um vaso escolhido para mim. Aleluia. E eu já enchi ele do meu espírito. Pode ir. Aleluia. Deus conhece quem Ele chama. Quem Deus chama, Deus capacita. E uma das primeiras coisas que Deus dá para quem Ele chama, chama-se paciência. Calma. Existem dois tipos de obreiro, pastor Rainer. O obreiro que abre porta e o obreiro que espera a porta abrir. Tem gente que diz: se o pastor não me enviar, eu vou sozinho. Você que sabe. Porque até hoje, na obra do Senhor é assim: Deus chama e Deus prepara e Deus vai com a pessoa. Chamado por Deus, preparado por Deus e enviado por Deus. Quando nós vamos, deixa eu andar aqui mais para frente aqui um pouquinho, eu já vou parar agora. Eu sei que tem uma posse para fazer aqui hoje, mas nós vamos dar uma olhadinha nas escrituras, no livro de Atos dos Apóstolos, só para os irmãos terem uma noção, que esse negócio de chamar a pessoa, de enviar a pessoa, isso não é a gente fazendo como a gente pensa, não. Esse negócio tem que ter Deus no meio disso. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, diz assim, Atos capítulo 13, versículo 1 até o 3, diz assim: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. A igreja em Jerusalém jamais apontaria Saulo. Jamais. Jamais apontaria Saulo. Aqueles apóstolos não contariam com Saulo nunca. Talvez quando Saulo tivesse com 90 anos, talvez eles iam dar uma oportunidade para ele falar assim: Deus é bom, e já chega, já passou da hora. Porque querendo ou não, humanamente falando, eles tinham um certo rancor.
Eles tinham um certo medo, uma certa dúvida quanto ao comportamento de Saulo, que agora estava chegando, um novo convertido, tão novo na igreja. E aqueles homens lá já estavam, irmão, lá estava Pedro, irmão. Presta bem atenção nisso. Irmão, lá estava Barnabé, lá estava Manaém, lá eram homens de moral, homens que sabiam o que estavam fazendo. Mas eles estavam orando. Na igreja, aonde tem oração, Deus pode falar. Observa que a igreja era cercada de doutores, mas os diplomas não impediam o agir de Deus. Os doutores davam lugar para Deus. Os doutores sabiam jejuar. Os doutores sabiam ir para os pés do Senhor Jesus. Eles eram homens entendidos. Ali tinha um camarada que foi criado com Herodes. Pensa num homem da mão fina. Pensa num homem letrado. Mas estava orando. Irmão, nunca parta da oração. Nunca. Porque se Deus for te escolher, se Deus for separar você para alguma coisa, Ele vai no altar da oração. Lá Ele quer te ver. Deus quer te ver no altar. A igreja orava. Não, nós estamos cheios de recursos. Ninguém tem recurso que substitui a oração. Ninguém. A oração revela a dependência de Deus. Revela o tanto que nós somos fracos e o quanto nosso Deus é forte. E eles orando, o Espírito Santo de Deus teve liberdade de falar. Quantos lugares mais o Espírito Santo não pode falar? Até que ele quer, só que não pode. Quantas reuniões o Espírito Santo não pode entrar? É tanta decisão sem falar com ele. É tanta coisa que as pessoas fazem sem ouvi-lo. Irmão, a última palavra, ela vem de Deus. A última palavra não é nossa. A última palavra é do Senhor. E eles orando e jejuando, o Espírito Santo entra em cena e diz: separa para mim Saulo e Barnabé. Como que você pega Saulo e põe junto de Barnabé, irmão? Como é que você vai compreender isso? Tem hora que eu me recordo daquele pastor João que vai estar na escola bíblica lá, e já teve na passada, lá em Goiânia, ele falando sobre isso. Como que você pega o Saulo e como que você pega Barnabé? Os irmãos não têm nem noção do tamanho do conceito que Barnabé tinha na igreja. Mas Deus escolheu Barnabé. O mesmo Deus que escolheu Barnabé é o mesmo Deus que escolheu Saulo. Aleluia! Quem acreditaria que Saulo daria tanto fruto? Quem acreditaria que Saulo trabalharia mais do que eles? Quem imaginou isso um dia? Nunca se imaginava isso. Mas o Senhor escolheu. Você não precisa ficar querendo aparecer não, irmão. Se Deus te escolheu, Ele vai falar para o líder mesmo. Você pode ter certeza. Algumas evidências Deus vai fazer ele entender que Deus te escolheu, que Deus te chamou. E no momento certo, o milagre vai acontecer. Aqui tem pessoas que foram vidas tortas no passado. Aqui atrás de mim tem pessoas que foram vidas tortas. E alguém chega e olha, mas como é que pode, né? Às vezes até alguém está daí sentado, olhando para cá e diz, como é que pode aquele camarada ali agora de paletó e gravata dando uma de santo, né? Às vezes até pode. Está acontecendo hoje aqui. Mas eu quero te explicar que o Deus que chama o homem, que limpa o homem, que purifica o homem, e que faz do velho homem uma nova criatura, é o mesmo Deus que está conosco até hoje. Deus não muda. Deus não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando o Senhor Jesus disse que deveriam orar, porque a necessidade era grande. A gente, quando vai ver uma empresa contratando alguém, a empresa sempre tem uma maneira de mandar uns currículos, né? A pessoa vai lá, faz um currículo, e ele vai examinar o currículo do camarada. Você trabalhou aonde? Você fez o quê? Qual é a sua profissão? O que você faz? O seu grau de escolaridade, né? Faz tudo isso.
Porque a empresa vai chamar os que ela acha que são melhor. Mas Deus tem uma caixa de ferramenta que só Ele para usar ela. Primeiro que Deus começa a trabalhar com quem não era. Não era nada. Deus começa a trabalhar com os desprezíveis. Deus começa a trabalhar com aqueles que eram louco. Meu Deus, como é que o Senhor pode usar um povo desse? Senhor, como é que o Senhor pode estender a mão e alcançar uns homens desses? Como que o Senhor pode fazer uma coisa dessa? Irmão, a caixa de ferramenta de Deus, ninguém tem ela. Só Ele é que tem. Só Ele é que sabe trabalhar. Quem conhece a pessoa é Deus. Quem chama é Deus, irmão. E Deus aponta a pessoa. Se a igreja estiver orando, Deus aponta a pessoa. Pode ir para a oração. Tem necessidade? Tem. Corre para o altar. Porque ali o nosso Deus fala. Deus fala. Deus sabe trabalhar. O pastor contando uma experiência para nós. Irmão, eu acho que esse som aqui, deu uma baixadinha, não sei o que foi no meu microfone aqui, se puder não mexer ali, não sei não, se não puder, do meu tamanho. Aumentar o som um pouquinho aqui. A igreja lá em Fortaleza, agora sim, eu não tenho dinheiro hoje não, mas eu vou te pagar uma coca, você pode ter certeza, mas você me cobra. A igreja lá em Fortaleza, o pastor morreu. Faz um tempinho bom, a igreja morreu, o pastor morreu. Agora, assumir a igreja de Fortaleza era o maior. Irmão, todo mundo queria. Uma igreja milionária, uma igreja muito grande. E agora? O pastor ficou num apuro. O pastor Cícero ficou numa. Como é que nós vamos fazer? E aí começou a aparecer candidatos e mais candidatos. E o pastor marcou uma reunião lá para a igreja. Vamos lá. Para Fortaleza, não resolve isso. E gente famoso, gente bonito, gente de estrela na testa, e sabia, né, até a língua dos anjos, aquelas coisas, então vamos. E o pastor foi, vamos orar, e dobraram o joelho e foram orar. Aí Deus fala com um dirigente da congregação, no meio das lá, agora não, irmão, você perdeu a coca. Deus fala com... falou com o dirigente da congregação lá no meio das canas. O irmão Leôncio estava cortando cana, era cortador de cana, dirigia os cultos. Aí Deus falou com ele assim, ó, vai para a sua casa, apronta-te e vai para Fortaleza. Lá na igreja eu preciso de você. Aleluia. O nosso Deus é o mesmo. E o Leôncio, mais do que depressa, foi, tomou o banho dele, ajeitou, não era tão longe, chegou lá na igreja, está em Fortaleza. Mas Deus havia falado com ele antes, e ele chegando na igreja, está o pastor Cícero orando, para Deus dar uma direção quem era o pastor. E o pastor Cícero, Deus falou com ele, o pastor acaba de chegar. Quando ele levanta, o Cícero levanta que olha, quem está entrando na igreja? O Leôncio. Ele falou, Senhor, mas aquele ali? Ele falou, é aquele. É aquele. Aleluia. Aí ele terminou a oração, irmão, senta aí. Sentou os irmãos para ele sentar. Aí ele deu uma palavrinha lá e Deus levanta a irmã Maria. Todos na igreja lá em Fortaleza conheciam a irmã Maria. Não era todo dia que Deus usava a irmã Maria, mas o dia que Deus usava a irmã Maria podia escrever. Aleluia. E a ordem era essa: ninguém entra nessa reunião, só os pastores. E Deus falou com a Maria: levanta e vai, eu preciso de você lá. Ela levantou e veio. Quando ela chegou na porta, o porteiro falou assim: irmã, infelizmente, ela falou assim: deixa eu passar, porque eu estou aqui porque Deus mandou. Ele falou: então a senhora pode entrar. Sabia quem era Maria. E a irmã Maria chegou perto do pastor Cícero e disse: o meu servo que eu escolhi chama-se José Leôncio. Se tu não der posse para ele hoje, todos que você colocar eu mato. Irmão, os candidatos sumiu tudo.
Mas o José Leôncio assumiu a igreja em Fortaleza. E os doutores de hoje não estão dando conta de segurar o que o Zé Leôncio conquistou, irmão. Aleluia! Ô, irmão. Os irmãos de Davi era tudo homem capacitado, homem preparado. O único que não tinha preparo era Davi. Mas acontece que os que veio depois de Davi, nenhum deu conta de conservar o que ele conquistou. Ô, irmão, é Deus que conhece as pessoas, irmão. A aparência engana. A aparência engana. Samuel errou 7 vezes. Se não é Deus entrar com Samuel para aquele trabalho, ele teria ungido o homem errado. Mas Deus não vai pela aparência. O Senhor Jesus diz: quem conhece os trabalhadores é Deus, e quem envia trabalhador é Deus que envia. Não é nós que sai caçando, não é nós que sai procurando. Agora lembra de um detalhe: o dom que o Senhor te deu, o talento que Ele te entregou, vai trabalhar com Ele. Aleluia. Vai desenvolver o chamado do Senhor. Hoje nós estamos aqui para dar para o pastor Rainer dar posse para um pastor desta igreja, que eu acredito perfeitamente que Deus te chamou, Denner. E quem te chamou foi Deus, e Ele é justo. O período que você vai trabalhar aqui, você deve trabalhar para Ele. Agora, tudo que você precisar para esse trabalho aqui, Ele tem para te entregar. Ele tem. Ele tem tudo. Ele não manda uma pessoa, Ele não chama uma pessoa e fala, vai, e ele fica, não senhor, vai, ele fala, vamos, estamos juntos, é na hora, pronto, pode ficar tranquilo, que a mão de Deus vai se estender, e Deus vai dar vitória. Não é, por quê? Porque Deus escolheu, e é Deus quem escolhe. Vocês acham que se aquelas pessoas que conheceu o Denner, como eu conheci, escolheria ele para ser pastor? Mas é nunca, jamais. Mas Deus conhece por dentro, Deus sabe por dentro como que as coisas funcionam. Você que tem tanta vontade, você que tem tanto desejo, foi Deus que pôs desejo no seu coração? Foi. Pode servir a Deus fielmente, porque o seu desejo, Deus vai trazer ele à tona, e todos saberão, e todos verão que Deus te chamou. A seara precisa de homens vocacionados, mas só Deus conhece eles, só Deus sabe quem é. Saulo saiu para o trabalho, Barnabé saiu junto com ele. Irmão, que trabalho que cresceu, chegou até nós, por causa de um homem vocacionado por Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus abençoe a vida de todos vocês, e o pastor Denner, mas a sua família, a gente agora está pertinho, né? Graças a Deus, estamos bem pertinho. Maravilha. Precisa da gente, estamos à disposição. Pode contar com a gente, estamos aqui para somar. Pastor Rainer, muito obrigado. Eu te falo bem, você sabe disso, né? Então está aí. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado. Devolvo ao pastor Rainer.